Galera, já pensou se a vida fosse uma rede social? Não gostou? Dá um arrasta pra cima. Curtiu? Manda um like. É sobre isso esse quadro que a gente tem carinhosamente chamado de arrasta pra cima. Diogo, nosso Conte. habitué, Conte. nosso habitué Elon Musk, que vem mais aqui nesse programa do que a gente mesmo, Tá sempre presente, tá né? sempre É uma presente. entidade sempre presente. Eu durmo e sonho com ele, Eu não, graças a Deus. o que denota muito Eu sobre a minha saúde sonhei- mental. Eu sonhei esses dias, cara, foi triste. Ontem eu sonhei a noite inteira que eu tava trabalhando num problema que eu precisava resolver. E aí eu acordei, não tinha resolvido o problema e descobri que eu tinha que trabalhar de novo, sabe? Pô, nem no sonho a gente tem mais descanso nessa vida, mas tudo bem. Mas eu vou falar sobre alguma conte. coisa que é o sonho de muita gente. Talvez não o nosso sonho, mas é o sonho de muita gente. Recentemente, o X, antigo Twitter, e Twitter nos nossos corações, mudou os termos de uso. Termos de uso são aquelas políticas que ninguém lê, mas a gente tem que respeitar para conviver nesse tipo de rede social. É a regra do jogo. É a regra do jogo. Mudou as regras do jogo e passou a permitir pornografia. Passou a permitir explicitamente. Aí você vai me dizer, mas antes eu já via pornografia, já via pênis pulando na minha cara, peitos e bundas, mas isso não Você era nunca permitido. clicou numa hashtag pra ver um assunto do momento e de repente apareceu um pornozão na sua Em frente? todas elas. Então, em todas elas. já rolava, né? Já rolava. Só que agora, antes a regra do jogo fazia com que isso virasse um cartão amarelo. Agora, isso daí é um lance comum, nem entra VAR para avaliar nada, segue o jogo, tá valendo. E isso parece que é um dos planos do Elon Musk de consolidar a sua visão de liberdade de expressão. E é sobre isso a Arrasta Pra Cima de hoje, Diogo. Essa bucha. A gente vai de arrasta pra cima ou vai de like sobre essa visão um pouco torta do que o Elon Musk tem de liberdade de expressão? Tá, então vamos lá, vou refazer a pergunta. O arrasta é pra visão de liberdade de expressão do Elon Musk e não pro pornozão rolando na plataforma, é isso? Por quê? Você daria uma raça pra cima Não, pro pornozão? eu quero saber qual que é a pergunta, entendeu? Até pra audiência não me julgar de maneiras esquisitas. É sobre a visão do Elon Musk de liberdade de expressão. Tá, Seja então- lá o que isso quer dizer na boca desse cara. Tá, eu vou de arrasta pra cima, porque é uma liberdade de expressão meio torta. Mas liberdade de expressão que não é tão libertária, assim. Eu lembro de um caso específico que ele ficou super nervosinho e tal, que foi, acho que numa final do Super Bowl do ano passado, que acho que o Biden teve mais likes e retweets do que ele. Aí ele mudou o algoritmo, não foi? Pra que ele possa ter relevância maior e tal. Teve esse babado aí, cara. Então, assim, é uma visão esquisita, né, de liberdade de expressão que ele tem, que ele apresenta. Ele, inclusive, traz um olhar de censura para alguns grupos, um abafamento do discurso político que ele não gosta, das pessoas que ele não gosta. Então, eu vou de arrastar para cima. É muito curioso porque o Twitter nasceu com uma das visões mais bonitas que tinha da internet, de conectar as pessoas de uma forma muito mais ágil e onde elas estivessem, porque ele aproveitou a ideia das mensagenzinhas curtas e tal. E os fundadores do Twitter tinham uma visão muito humilde sobre o que eles tinham feito. Eles até não diziam que eles tinham criado o Twitter, eles diziam que eles tinham entendido como funcionava o espírito do tempo. Você viu, eu tô chique hoje. Nossa, gastou. E consolidaram numa ferramenta, ou seja, eles não eram os criadores. O Jack Dorsey tinha uma visão bastante humanitária nesse sentido. Tanto é que o Twitter, até pouco tempo atrás, e eu falo do Twitter, não é o X. X é outra Não, coisa. é Twitter, cara. O Twitter, ele tinha um dos controles de ferramenta e um dos graus de abertura dessa plataforma mais evidentes de todas as outras. Nem o Facebook, nem o Instagram, nem o TikTok, nem o Telegram passavam perto do controle de governança que o Twitter tinha. Mas assim que o Musk entrou, a coisa mudou. E o Musk só comprou o Twitter justamente porque ele olhava essa plataforma e ele achava que ela era contra conservadores, porque tudo que entrava por ali, tudo que era tweetado e tinha um viés conservador, na visão dele, era derrubado, era censurado. Vários expoentes dessa linha ideológica foram banidos do Twitter. Aconteceu isso com o Trump, por exemplo. E aí ele comprou para mudar esse jogo. E ele está fazendo isso. Só que o que ele está aplicando é a ideia dele de liberdade de expressão. A gente não colocou no arrasta, porque é um assunto meio gore, né?
Mas apesar de as regras não terem mudado para violência explícita, muita gente está reclamando de que está surgindo vídeos né? Violentos. violentíssimos Estão e circulando. explícitos, como cabeças decepadas, barriga sendo esfaqueada e saindo as tripas para fora, apologia ao suicídio, até abuso de animal tá rolando lá. Se essa for a visão, você imaginou, né? Nossa. Se essa for a visão de liberdade de expressão do Elon Musk, não tem como não ir de arrasta pra cima. E tem mais acho que um outro fator também que eu adiciono rapidinho, que o Twitter antes, pré-Elon Musk, ele era uma das maiores fontes de dados para estudos sobre redes sociais, sobre comunicação, sobre comportamento no universo digital, porque tinha uma API e a API permitia então que pesquisadores coletassem os dados por hashtag, por usuários, criassem mapas, entendesse como se dava conversação sobre um determinado assunto e tal. E o que aconteceu? O Elon Musk fechou a API. Hoje existe um mecanismo também via API, mas é super caro, o que restringiu o acesso de quase todos os pesquisadores, né? Então, uma liberdade de expressão também que dificultou o acesso livre para pesquisadores, acadêmicos, cientistas. E, só arredondando uma coisinha, e é uma liberdade de expressão que torna o ambiente da internet mais insalubre para pessoas que não têm tanta experiência para driblar alguns dos obstáculos que tem na internet, algumas das coisas que não são tão legais assim. Não custa lembrar que a idade mínima para ter um perfil no Twitter é 13 anos. Isso. Pela lei, né? O que é bastante chocante. Mas a gente deixa o arrasta para cima para trás e aí a gente volta depois da vinheta para falar sobre o que vai acontecer daqui para frente. Qual